Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu sou o Fernando e hoje trago para vocês mais um vídeo de Excel VBA. Bom, hoje nós vamos falar sobre responsividade, né? Nós vamos aprender a deixar o seu user form do seu projeto em VBA responsivo e dinâmico, tá? Isso é super interessante para a experiência do usuário. Quem aí tem um pouco de conhecimento dessa área sabe que praticamente todos os softwares eles são responsivos para se adequar à tela do usuário, porque como sabemos, nem todos os usuários vão ter as mesmas configurações de tela. Então, às vezes, você desenvolve um projeto no seu computador com uma tela Full HD, 4K, e o seu usuário tem uma tela inferior, uma tela HD, e aí fica meio que desproporcional, né? Acaba ficando muito grande ou muito pequeno no seu projeto, e a ideia é deixar de uma forma que seja responsivo, seja dinâmico, né? Que a gente consiga redimensionar a tela e que fique confortável para o usuário no final. Eu já trouxe dois vídeos a respeito desse assunto aqui no canal, tá? Um vídeo é esse vídeo que está aqui na tela, é o vídeo 43, onde foi a primeira vez que eu abordei esse tema, né? Criando aí fazendo algumas chamadas de APIs para a gente ter o botão de maximizar e minimizar no userform, que não é padrão do seu projeto VBA, e redimensionar, né, o tamanho da tela, que também não é um padrão aí do VBA. E aí eu trouxe para cá, na época eu lembro que eu fiz esse código daqui de resize, né? Eu fiz essa lógica de código para tentar redimensionar os controles proporcionalmente ao tamanho da tela. Funcionava, mas não da maneira que eu esperava, né? Pelo menos não 100%. E de lá para cá, né, já tem 2 anos quase que eu postei esse vídeo. De lá para cá eu venho estudado alternativas para poder a gente ter um redimensionamento melhor desses controles, e acredito que cheguei aí, consegui achar um código, né, que atende essas expectativas. Fiz as adaptações necessárias para poder utilizar com outros projetos aqui, né, com o meu código em si, e pretendo aí compartilhar com vocês. Então fica comigo até o final, porque tem alguns detalhezinhos e a gente vai ver como fazer essa implementação. E até o final do vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês irão fazer para ter acesso ao código dessa aula, tá bom? Bom, então além desse vídeo, que eu recomendo que vocês assistam depois desse que você está vendo agora, o vídeo 43, tem também o vídeo... deixa eu ver... Tem um vídeo, se eu não me engano, é o 64. É isso mesmo, é o vídeo 64, onde eu também deixo o seu userform como executável. E nesse vídeo eu consigo atribuir o seu userform na opção minimizar direto na barra de tarefas, e também consigo atribuir uma logo para ele, né, um logotipo para ele. Além do mais, eu utilizo a API do Michael, que é a API que vamos utilizar nesse vídeo. Então, nesse segundo vídeo 64 eu utilizo ela, e ela é bem vasta, né? Ela só, além de permitir cadastrar e disponibilizar os botões de maximizar e minimizar e no seu userform redimensionar em si, ela permite outras funcionalidades, como tirar a tarja, né, tirar a barra de títulos, como deixar o userform translúcido, né, transparente. Então vale a pena vocês darem uma olhada lá para poder entender todo o processo passo a passo, além desse vídeo daqui. E se você não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreve, porque a gente sempre traz conteúdos a respeito de Excel e VBA, e eu tenho certeza que pelo menos um desses vídeos aqui do canal da Organic Sheets vai lhe ser interessante, né? Tenho certeza que pelo menos um deles vai te ensinar alguma coisa e vai ser útil. Então se inscreve, assiste os vídeos se você é novo aqui. Se você não é novo, já sabe, deixa o like no vídeo, você pode reconsiderar essa sua avaliação até o final do vídeo, deixa o seu comentário com elogio, sugestão, dúvida, eu sempre tento responder a todos. E, se possível, compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp, no grupo do trabalho, no seu LinkedIn. Isso ajuda bastante aqui o canal e me motiva a continuar tentando trazer conteúdos exclusivos como esse, tá? Já de antemão deixo o recado que todos os links eu vou colocar aqui na descrição, tá? Então vou colocar os links dos vídeos anteriores, do vídeo atual, vou deixar todas as informações aqui na descrição, então dá uma olhadinha lá também. Link de cursos, né, para quem me pergunta se tem curso disponível para fazer, então vou deixar o link de 3 cursos aí, 2 aqui da Organic Sheets e um do canal do Dev Nascimento, tá? Para vocês poderem acompanhar. E é isso, dados os recados, vamos partir aqui efetivamente para o projeto. Então eu tenho basicamente esse formulário, né, esse user form, e
quando você monta esse userform, você meio que delimita o tamanho dele, e esse tamanho ele é estático, né? Então quando você executa o seu userform, ele vai ter esse tamanho, essas dimensões estáticas, que no caso, uma quantidade de pixels na largura, uma quantidade de pixels na altura. E quando você manda isso para o seu usuário, ele vai ter a mesma quantidade de pixels na largura e na altura. A diferença é que muitas vezes o computador, a tela do seu usuário, por ser HD ou por ser maior, ela tem maior quantidade de pixels disponíveis. Então, ou ele fica muito pequeno, ou ele fica muito grande, né, passando das dimensões da tela. Mas aí você consegue ajustar isso, tá bom? Que é justamente fazendo. E aí é justamente fazendo o que eu vou mostrar nesse vídeo. E aí você percebe que, por padrão, o userform ele não tem os botões de maximizar e minimizar, né? E ele também, se você passa aqui o mouse pelo canto, ele não permite que eu redimensione essa tela, tá? Então essa tela daqui, ela vai ficar nesse padrão. Então se o usuário, suponhamos que aqui, deixa eu ver quantos pixels nós temos aqui. Então vamos lá, nosso userform a gente consegue ver aqui, ó. No right ele tem 510 pixels de altura e 305 pixels de largura, tá? Então suponhamos que o computador do seu usuário seja um monitor com 400 pixels de altura, tá? Nesse caso aqui é meio inviável, mas suponhamos que sim, que seja um monitor com 400 pixels de altura. Então, quando ele executar, vai dar uma sensação de que esse formulário ele é maior e ele vai estar ultrapassando as bordas da altura do monitor do seu usuário, tá? E é isso que a gente não quer. Bom, com a API do Michael, né, a gente consegue, deixa eu descomentar aqui essa parte do código. Com a API do Michael, a gente consegue fazer a chamada dela e atribuir e ativar esses botões, né? Então a API do Michael é essa daqui, para quem não conhece. Então o Michael S. Fraga é um desenvolvedor em VBA, tem aqui o link do GitHub dele, eu vou deixar na descrição também. E ele tem toda uma API estruturada para 32, 64 bits, o Office antes de 2007, Office pós de 2010. Então ele faz todas as chamadas de APIs necessárias para poder atribuir à janela do nosso userform o botão de maximizar e minimizar, fazendo as suas devidas funções. Então uma vez que eu chamei ele aqui, vocês vão ver que a gente tem aqui o botão de maximizar e minimizar. Quando eu habilito isso, eu basicamente coloco o botão apenas de minimizar. Por quê? Porque eu não quero que o usuário ele maximize o meu formulário. E por que que eu, Fernando, não costumo utilizar a maximização? Porque quando a gente maximiza acontece isso. Tá? Então eu maximizei a tela, mas os meus controles, né, eles continuaram proporcional ao tamanho original e consequentemente eles usam como referência o canto superior esquerdo da tela, então eles continuaram vinculados ao canto superior esquerdo da tela e mantiveram o mesmo tamanho de proporção. Então basicamente não adiantou de nada, né? Eu consigo expandir a tela, ter maior área de utilização, mas eu continuo ainda tendo que usar o scroll aqui para ver esses dados que estão sendo gerados no meu list view. E isso não é interessante para mim, tá? Então eu geralmente desabilito esse botão, deixo só o botão de minimizar, que aí sim é interessante ir para a barra de status e tudo mais. E eu não deixo habilitado esse botão. E aí também, essa API, ela permite que agora que o meu formulário seja redimensionável, né? Então se eu passo o mouse aqui no canto, eu consigo redimensionar para uma das posições. Vocês conseguem observar? Só que isso, mais uma vez, também não me adianta de muita coisa. Se eu quiser redimensionar para ficar melhor para eu enxergar, porque os dados continuam exclusivamente vinculados aqui ao canto inferior esquerdo, né? Mantendo a mesma proporção de tamanho. Agora, quando eu atribuo esse código, que é a pretensão aqui do vídeo, a mostrar para vocês, o restante do meu código aqui, vocês vão ver que a coisa ela muda de padrão. Então, eu vou apresentar o código para vocês, fiquem tranquilos, mas basicamente agora o que acontece? Se eu executo, eu tenho um formulário convencional, né, como a gente estava acostumado, e se eu clico no botão maximizar, consequentemente, a gente tem aí o nosso userform dinâmico e responsivo, né? Então vocês podem ver que os botões, os campos de texto, textbox, combo box, eles se expandiram, e eu tenho um campo maior de digitação, e o meu list view, ele também se expandiu. E aqui o meu botão continua vinculado aqui ao canto inferior esquerdo. Então o legal dessa API, desse módulo de classe, é que ele permite com que nós decidamos qual o comportamento de cada controle, tá? Eu vou explicar para vocês, a gente usa um método de ancoragem
que é utilizado no Visual Studio 2022 e outros Visual Studios no desenvolvimento de softwares desktop. Em Visual Basic, em C Sharp, eu utilizo bastante, lá já tem por padrão. Eu consigo delimitar o que cada controle, o comportamento de cada controle. E eu tentei replicar isso aqui para o VBA, tá? Então vocês conseguiram observar que ele redimensiona proporcionalmente. E aí eu posso vir aqui e redimensionar, vamos supor que assim já seja o suficiente para melhorar a minha visualização. E consequentemente você você tem um ganho muito forte no que diz em relação à experiência de usuário, tá? Então o nosso formulário ele é inicializado do menor tamanho possível, que eu deixei pré-configurado, e o usuário, se não estiver enxergando muito bem, ou se achar que precisa enxergar mais dados, ele pode simplesmente expandir, e vocês conseguem observar que essa expansão ela é dinâmica, né? E eu consigo definir o que cada item a proporção, o comportamento de cada item. Bom, dito isso, mostrado para vocês o que é possível esse formulário, eu vou explicar agora um pouquinho o método que foi utilizado, o método de ancoragem. Eu acho que vai ficar mais fácil o entendimento, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, então a gente utiliza um código pré-desenvolvido pelo Endpop, né? Então tem aqui o nome dele, lá no código dele tem aí as referências, tá, ao desenvolvedor. Ele escreveu esse código, parece em 2006. O que eu fiz foi basicamente obter o código, né? Fiz o download do código dele, é um código público, e fiz as minhas adaptações. Então o código dele é um código público, vou deixar o link na descrição, tá? Também, do código original. E até o final do vídeo eu vou mostrar como que você faz para baixar o código modificado por mim, tá? Então peguei o código dele, eu modifiquei alguns parâmetros para ele poder funcionar com a API do Michael, que é essa API de redimensionamento através, esse módulo de classe, né, de redimensionamento através das APIs do Windows. O Endpop não, ele mesmo criava, ele chamava uma API do Windows para deixar o formulário redimensionável, ele não atribuía os botões e você só conseguia redimensionar pelo canto inferior direito, né? Ele criava um próprio redimensionador em tempo de execução. E aí eu fiz essas modificações para poder usar melhor das duas funcionalidades. Bom, dito isso, a gente vai aqui para o código para eu apresentar para vocês, ir comentando o que a gente precisa fazer e como que você vai adaptar no seu projeto. Então a primeira coisa é entender que os seus elementos eles têm um tamanho padrão fixo, tá? E a partir do momento que a gente precisa redimensionar eles, eu preciso desses módulos que eu vou deixar o link, vocês vão conseguir baixar, que seria essa API Function, que é um módulo de classe do Michael, como eu disse para vocês. Então ele permite atribuir os botões de maximizar e minimizar, ele permite que o seu userform seja redimensionável, que não é por padrão, ele permite você mexer na transparência do userform, ele permite você fazer diversas funcionalidades, colocar um userform dentro de outro. Então dá uma olhadinha lá no vídeo 64 que eu explico melhor. E a gente tem esse módulo C-Anchor, né? Que seria aí essa ancoragem, algumas constantes aqui que estão delimitadas. E a gente tem um outro módulo que é C-Anchors, né? Que tem toda a mágica, o que faz o redimensionamento dos objetos, tá? Então aqui tem diversas informações, vocês diversas propriedades, functions aqui para fazer o processo funcionar, e basicamente o principal, né, a parte do código principal é essa daqui, mUpdateControls, tá? É ela que vai pegar esses controles, vai comparar qual o comportamento deles e de acordo com o comportamento deles ela vai atribuir a proporção mediante ao tamanho da tela do seu formulário, tá? Então tem aqui com as modificações que eu fiz, né? Vocês vão conseguir aí comparar depois o original com o meu para entender mais ou menos. E por fim, a gente vai baixar esse módulo, vai importar esse módulo, ou simplesmente vai escrever esse módulo aqui num módulo qualquer, tá? Só para a gente ter essas constantes aqui também. Então, onde eu defino os estilos, né? O none é igual a 0, porque o meu módulo de classe ele utiliza 0, 1, 2, 4 e 8 para definir qual o estilo de qual tipo de comportamento de cada controle. E aqui basicamente a gente só define, só dá um nome para eles.
E aí poderia ser um nome mais simples, talvez, mas eu deixei os nomes originais aí do endpup, tá? Bom, dito isso, a gente começa, né, você importando os 3 módulos de classe para o seu projeto e esse módulo daqui, a gente começa a desenvolver. A primeira coisa que a gente vai fazer, como esse módulo de classe de Anchors, ele trabalha com coleções, collections, a gente vai vir aqui em ferramentas, referências, e nesse seu projeto que você quer tornar ele dinâmico, você vai vir aqui em Microsoft Script Runtime, e aí você vai habilitar, vai dar um check nessa opção e vai dar um OK. E aí você vai habilitar essa biblioteca que cuida aí da gerenciamento dessas coleções, tá bom? Ok, feito esses 3 passos, importando os módulos de classe, o módulo, e habilitando a referência, né, da biblioteca específica, a gente começa a codificar o nosso user form. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai definir aqui em cima, nessas 2 opções aqui, eu vou definir que obj API é uma new API function. Então basicamente eu estou importando esse meu módulo de classe aqui para esse user form, tá? É basicamente isso que eu estou fazendo, importando, dando um apelido para ele de ABJ, né, obj API, tá bom? E aqui eu defino que privado, né, porque a gente vai utilizar exclusivamente nesse user form, mas poderia utilizar em outros, tá? Então eu coloco que CLS class anchors as CAnchors, tá? Então eu estou dizendo que esse CAnchors aqui, que é esse módulo de classe, eu vou chamar ele de CLS anchors, tá? Esse é o apelido que eu estou dando para ele. Ok, feito isso, né, a gente já importou os 2 módulos de classes aqui para o meu formulário, e aí que a gente começa. Aqui no Initialize, o que eu faço? Primeira coisa, eu dou um set objAPI.formStart, que é um modo que o Michael definiu para a gente poder passar um parâmetro obrigatório, quer dizer em qual formulário que eu vou utilizar esse meu módulo de classe, né? E aqui bastaria eu colocar o nome do formulário, só que nesse caso eu optei por colocar me, que deixa o nome do formulário dinâmico, né? Então se eu precisar depois de mudar o nome do formulário de userform 1 para userform 2, ou para form main, ou para form principal, esse objeto daqui eu não preciso vir aqui no código para ter que mudar o nome, essas variáveis aqui. Então basicamente ele pega o me, a gente está falando do objeto onde está sendo escrito o código, que é o próprio userform, tá? E aí eu chamo o obj-API, e aí quando você chama obj-API, ponto, você vai ver que ele tem vários eventos. Então ele tem esse activate do buttons, ele tem esse activate maximize only, que vai ativar apenas o botão de maximizar. Ele tem esse activate minimize only, ele vai ativar apenas o botão de minimizar e o de maximizar vai ficar inativo. Ele tem o hide close button, que você vai esconder o botão de fechar, né? Ele não vai ficar aparente para o usuário. Esse botãozinho aqui vermelhinho de fechar que vocês conhecem do Windows. Ele tem o Parent Forms, que é para você colocar um formulário dentro do outro. Ele tem o Remove Title Bar, enfim, tem diversas funções, como eu disse. Assistem lá o vídeo 64, que vocês vão ter um conhecimento, né, sobre a API do Michael um pouquinho melhor, tá? Então, basicamente eu estou chamando o Activate do Buttons, que vai habilitar o botão de maximizar e minimizar. E aí eu venho setar o objeto, que é o mCLS anchors, como new CAnchors, tá? Então defino esse objeto daqui, passo o parâmetro dele, que é lá o nosso módulo de classe. E aí, para ele, eu também tenho que passar em qual formulário que eu vou utilizar as propriedades desse meu módulo de classe. Então, eu passo aqui set mCLSAnchors.parent, né, que seria o objeto, o parente, né, que no caso é o formulário de start. Eu dou igual a me também, dizendo aí, igual aqui em cima, que o formulário que eu vou utilizar, que vai ser utilizado as propriedades, é o formulário que estamos digitando o código atualmente, tá? Feito isso, o que eu preciso definir? Eu preciso agora definir o comportamento de cada um dos meus controles. E aí que entra o conceito de ancoragem, tá? Então, basicamente eu escrevi aqui with mCLS anchors, né? Então estou colocando aqui, e esse é o apelido, tá? Que eu estou utilizando desde lá de cima para referenciar minha classe anchors. Então eu coloco with mCLS anchors, eu coloco esse parâmetro daqui, update will state drawing igual a true, tá? E você pode utilizar o false também, nesse caso aqui não vai fazer muita diferença.
deixa como true, tá? Ele fazia diferença no código anterior, no código atual ele acaba não fazendo tanta diferença assim. E aí, eu já chamei isso daqui para eu não precisar ficar digitando toda hora, e aí eu começo a definir qual o estilo de ancoragem, o comportamento de cada objeto. Então veja só, eu tenho aqui um ponto anchors, image, né, image 1, que é o meu objeto de imagem, é esse objeto daqui, ele é o image 1. Então eu pego o nome dele, do meu objeto, venho aqui, então coloco esse ponto anchors, anchor style, e aqui no anchor style eu vou passar qual é o tipo de ancoragem que eu quero que ele tenha, tá? Então, olhando aqui para o nosso formulário, nosso user form, entenda que a gente tem 4 posições de referência. A gente tem o topo do meu formulário, a gente tem o lado direito, a gente tem o button, né, que é o rodapé do meu formulário, e a gente tem o lado esquerdo. Então eu posso definir qual é o tipo de ancoragem, aonde que eu vou ancorar o meu objeto. Então, por exemplo, eu posso ancorar ele exclusivamente ao lado direito. Então, toda vez que eu redimensionar o meu formulário, esse controle ele vai manter a mesma distância proporcional ao lado direito. Então, se o lado direito ele for lá para o final da tela, o controle ele vai seguir esse lado direito, tá bom? Mesma coisa para baixo, eu posso colocar para baixo. Então, eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem exemplificando, tá? Deixa eu pegar aqui, pode ser esse formulário mesmo. Então, eu vou pegar aqui esse command button, né? Deixa eu ver, ele tá aqui. Deixa eu comentar ele. Tá, vou comentar, na verdade, tudo aqui. E vou explicar para vocês como que funciona. Então vou pegar esse command button, é o único que tem estilo aqui de ancoragem, tá? E aí, suponhamos que eu venho aqui e coloco que ele vai ser igual enum anchor style right. Então eu estou ancorando ele à minha direita da tela. Então, se eu executo aqui meu formulário, e se eu estico, ó, vocês vão ver que meu botão ele vai sempre acompanhar, mantendo a mesma proporção de distância do lado direito da minha tela. Então, se eu estico, se eu diminuo, ele está sempre acompanhando o lado esquerdo da minha tela. Agora, se eu deixo a tela e subo, ele não acompanha. Por quê? Porque ele não está ancorado ao canto, né, a parte inferior do meu user form, ele está apenas ancorado ao lado direito. Então ele vai se mexer proporcionalmente ao tamanho do lado, a distância do lado direito da minha tela, mas não abaixo. E aí, o que a gente pode fazer aqui é utilizar mais de uma ancoragem, tá? Vamos colocar aqui left, tá? Style left, beleza. Então, se eu executo aqui agora, se eu estico para cá, ele não vai fazer nada, porque ele está ancorado ao meu lado esquerdo. Então, agora sim, se eu estico para cá, ele vem me acompanhando, né? Por padrão já é assim, né? Eles sempre se vinculam à esquerda e ao canto superior, né? Ao canto superior e esquerdo. Então, se eu puxo para cá, ele acompanha mantendo essa mesma distância aqui entre o controle, o início do controle, e o meu canto esquerdo, tá? Então, eu consigo vincular ele. Agora, se eu vir aqui e colocar um igual ao Anchor Style Button, né? Ele vai vincular, ele vai ancorar ao meu canto inferior, meu canto de baixo, né? O meu canto não, na verdade, o meu lado inferior da tela. Então, se eu puxo para a direita, ele fica no mesmo lugar. Se eu puxo para a esquerda, ele fica, né? Como eu disse, por padrão, ele já é vinculado à esquerda superior. Então, se você não definiu nada, ele vai ser arrastado. Agora, se eu puxo para baixo, você vai ver que ele acompanha meu canto inferior, né? O meu lado inferior do formulário. Então, se eu puxo para cá nada adianta, mas se eu puxo aqui no cantinho, que eu consigo puxar nas duas direções, ó, ele tenta se manter acompanhando sempre o canto inferior, tá? Então, o que eu posso fazer aqui, tá? E aí outra coisa legal que eu posso fazer, eu posso colocar ele para ancorar ao canto, a parte de baixo, ou então vou colocar aqui or e passo a ancorar ele com o meu lado direito, tá? Então aqui eu estou dizendo para ele, olha, o meu controle ele vai estar ancorado para a parte de baixo ou para a parte direita. Então, independente para qual direção que eu expandi o meu formulário, ele vai seguir sempre a mesma proporção do canto da parte inferior e a mesma proporção da lateral direita do meu formulário,
E aí é isso que o nosso Command Button faz, ó, ele está sempre seguindo para o lado direito e para o inferior, então ele vai sempre ficar ali no canto da minha tela. E isso que eu não consegui executar no primeiro vídeo, né? Porque quando eu expandia, todos os controles eles eram expandidos, eram esticados, né? Eles cresciam de tamanho. E pode ser que a gente queira que isso aconteça, né? Por exemplo, eu quero que isso aconteça no meu userform, né? Eu quero que ele seja expandido para eu ter o meu userform não, no meu list view, para eu ter maior campo de visão. Mas o botão não, o botão eu quero que ele mantenha a mesma proporção, né? Se eu tiver aqui no canto, eu quero que ele fique aqui no canto funcional. Outra coisa que a gente pode fazer é a ancoragem direita-esquerda, tá? Então se eu faço uma ancoragem direita-esquerda, vou colocar aqui, ó, vou apagar, não, vou apagar só o button, vou deixar o right, né, ele vinculado à direita, or à esquerda, tá? Então, anchor left. Então, basicamente, o que eu estou dizendo assim, ó, ele vai estar ancorado à direita e à esquerda. Então, quando eu esticar o meu formulário, o que esse controle deve acontecer com ele? O lado esquerdo vai estar segurando ele, e quando eu puxar o lado direito também vai puxar ele. Então, o que ele vai fazer? O controle ele vai esticar. Ele vai esticar para manter a mesma proporção de ancoragem para a direita e a mesma proporção de ancoragem para a esquerda. Então, ou seja, quando eu vinculo os dois tipos, ó, o que acontece com o controle? Quando eu puxo, ó, ele está mantendo aqui a mesma distância do fim do controle para o meu lado direito e manteve a mesma distância do início do controle para o meu lado esquerdo, tá? Então o controle ele redimensiona proporcionalmente. Se eu estico para baixo, nada acontece, porque ele está vinculado, ele está ancorado, existe uma âncora invisível daqui para cá e daqui para cá. Então ele só estica e diminui proporcionalmente. E aí ele diminui sempre ao valor original dele, tá? Daqui para baixo ele não diminui mais, não retrai mais, porque ele já chegou no mínimo dele. E eu posso definir isso também aqui. Na próxima aula eu explico melhor para vocês. Tá? Mesma coisa acontece se eu fizer assim, ó, button or o top, né, que seria o topo do meu formulário. Então, se eu faço isso, olha, se eu estico, ele agora não faz mais nada, porque ele não está ancorado à direita e à esquerda, mas ele está ancorado aqui em cima do meu formulário e ancorado embaixo. Então, se eu puxo, ó, ele dá uma esticada agora na vertical, tá? E não acontece nada com ele na horizontal, mas se eu puxo, ele dá uma esticada na vertical. Veja que ele manteve aqui, ele manteve a mesma distância que ele tinha do topo originalmente e a mesma distância que ele tem do bottom, né, aqui da parte inferior do meu formulário. Tá? E aí, o que a gente pode fazer é definir esses estilos. Né? Foi o que eu fiz aqui embaixo já. Se vocês olharem cada controle ele tem um comportamento. Primeiro eu defini o image 1, tá? O que o image 1 faz? Ele está vinculado à direita e à esquerda. Então acontece que se eu esticar o meu formulário, o controle de imagem vai ser esticado para a direita e para a esquerda. Mas se eu esticar de cima para baixo, ele vai manter a mesma proporção, tá? Ele não estica. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu estico, ó, ele esticou. E aí você deve estar pensando, Fernando, não esticou, ele só centralizou. Não, o que acontece é que é uma imagem, né? Então, o controle image, ele está aqui, ó. Esse é o controle image, é ele que vai ser esticado. Mas a imagem, ela vai manter a mesma proporção, porque eu usei a configuração do Picture Size Mode, né? Então, se você observar aqui, eu posso vir aqui em backcolor, deixa eu colocar aqui o backcolor cinza, que você vai entender melhor. Ó, então veja que essas são as dimensões do meu formulário, da minha imagem. Então se eu clico aqui para esticar, ele vai esticar mantendo essa mesma direção da parte cinza mais escura até o canto esquerdo e da parte cinza mais escura até o canto direito. Ó. Se você ver, ele estica, manteve a mesma proporção de altura e esticou, mas a imagem ela acaba sendo estática, tá bom? E aí o text box, né, um problema que eu tive é que o text box ele se esticava, ele se expandia, e isso era ruim, porque eu não quero que ele aumente na altura, eu quero que ele aumente só na largura, tá? Se eu quiser, eu quero que ele aumente na largura. E é a mesma coisa, eu uso o right e o left para ancorar ele à direita e à esquerda do nosso formulário, e quando eu esticar, ele fazer esse movimento de esticada, mas eu não quero que ele aumente a sua altura, né? E aí eu usei esse mesmo método tanto para o combo box também, tá? Então se você reparar o comportamento aqui, eles esticam, né, para a lateral, mas eles não esticam para baixo e para cima,
quando eu preciso esticar, tá bom? O meu Command Button, esse eu já vinculei ele ao canto direito, né, a parte direita e a parte de baixo. Então, ou seja, quando eu vinculei ele à parte direita aqui, a parte direita e a parte embaixo, quando eu estico ele para cá, ele basicamente só acompanha, mantendo a proporção da direita e de baixo. Ele não está vinculado à esquerda nem acima, então ele não tem mudança na sua dimensão. O meu controle de botão ele permanece do mesmo tamanho que o original, porém ele vai acompanhando a posição, né? Ele está ancorado a uma posição específica da minha tela, tá? E por fim eu tenho o List View. O List View já não, eu quero que ele expanda, né? Eu quero que conforme o tamanho da tela seja maior, o campo de visão desse meu List View também mantenha as proporções e fique maior. Então o estilo de ancoragem dele é Style Button, ou Left, ou Right, ou Top. Então ele está ancorado, né, em todas as direções, né? Ele está ancorado em cima, ele está ancorado na direita, esquerda e embaixo. Então, conforme eu esticar a gente vai esticar esse controle para manter a mesma distância original de cada um dos cantos da minha tela, tá? Então é isso que acontece com ele aqui, ó. Se eu puxo para a direita, ele mantém ancorado aqui à esquerda e mantém ancorado à direita e vai esticando a largura dele. Se eu puxo para baixo, ele vai esticar porque ele está ancorado no topo e está ancorado na parte de baixo. Então, conforme eu puxo, ele estica, tá? E aí vê que o controle ele está estático. Então, se eu faço assim com o controle, ele acaba passando por trás dos outros, ó, ou pela frente, tá vendo? Porque ele está sempre acompanhando o canto inferior e o canto direito da tela. Então, é basicamente isso que os controles fazem, então depende do seu controle. E o checkbox aqui, ele acaba não fazendo nada, porque eu não atribuí nada para ele, então o comportamento dele é continuar no comportamento none, né? Eu poderia definir none, mas é continuar aqui no comportamento original dele, que é ficar aqui no canto inferior direito, né? Seria essa a posição dele. E aí eu consigo definir o estilo de ancoragem para cada um dos meus elementos. Isso serve tanto para frames, para multipages e para outros elementos. Confesso que não testei em todos os elementos possíveis, mas nos tradicionais eles funcionam muito bem. E aí se você tiver algum controle, né, dentro de um frame, por exemplo, então suponhamos que eu vim aqui, coloquei um frame, um quadro, e coloquei algum controle dentro. Você precisa tanto definir o comportamento do frame, que é de esticar para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, ou não esticar, se for o caso, e você, ao mesmo tempo, precisa também definir o estilo de ancoragem do controle que está dentro desse frame. Então, lembrando que o controle que está dentro do frame, ele não utiliza mais o userform como dimensões, ele vai estar ancorado às dimensões do frame. Para você entender melhor, vamos aqui esticar um pouquinho aqui e deixa eu pegar aqui um frame, tá? Então, cadê? Aqui. Então aqui o frame. Esse é um frame, e se eu tiver algum controle aqui dentro, ele vai usar como referência de direita, esquerda, cima e baixo, não mais o meu userform, mas sim o frame. Então ele vai usar como proporção aqui em cima, né, o frame, o topo do frame, a direita do frame, a esquerda do frame e o bottom do frame, tá? Então aí você tem que pensar em primeiro expandir o frame, tá? E aí, consequentemente, vai expandir os controles que estão dentro dele, sempre seguindo a mesma proporção aí e as boas práticas de uso da ferramenta. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu disse que seria um vídeo com novidade, com exclusividade, então não esquece de curtir aí o vídeo. Se você esqueceu no início, curte agora, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões, e se você quiser ter acesso ao código, eu gostei muito da ideia do Matheus, né, do canal Programando em VBA, e eu vou colocar uma meta de likes aqui para poder disponibilizar o projeto para vocês, tá? Então o projeto ele vai estar disponível para download quando a gente alcançar 400 curtidas nesse vídeo. Eu acho que vocês conseguem bem rápido, né? Geralmente é mais do que a quantidade de visualizações que eu consigo no primeiro dia, quando eu disponibilizo o vídeo. Então eu espero aí que vocês cooperem curtindo o vídeo e tornando ele mais acessível a outras pessoas, para que a gente possa aí disponibilizar o conteúdo para vocês, tá bom? Então espero a colaboração de todos para vocês terem acesso a essa parte do código aqui, que eu
dei essa modificada e que vai ser muito útil nessa questão de experiência do usuário, tá bom? No último vídeo eu apresentei para vocês o projeto do Hub da Organic Sheets, né, que é a minha ideia de trazer aqui para o canal, para a gente ter um canal de comunicação melhor e, consequentemente, vocês terem organizado, estruturado todos os projetos aqui do canal para vocês fazerem o download. E aí, mais uma vez, eu convido vocês a cooperar com esse projeto, dando ideias do que pode ter aqui. Então, por hora, ele vai ter aí as comunicações minhas com vocês, né? Um canal de relacionamento um pouco mais estreito, porque o WhatsApp já não tem sido mais uma opção viável. E ele vai ter todos os arquivos para download, tudo catalogado aqui, de fácil pesquisa e de fácil acesso, né, para todo mundo. E também eu pretendo colocar uma areazinha de suporte para vocês deixarem as dúvidas, né? Porque o canal do YouTube é legal que vocês deixam ali, engajam o vídeo, isso é interessante, mas nem sempre eu consigo entender a pergunta, às vezes precisa de informações adicionais, então ter um canal aqui de suporte, né? Eu acho que é mais interessante que vocês possam vincular o projeto de vocês para que eu possa dar uma olhada, prints, né? A ideia é vocês colocarem prints do problema que está dando para eu ter mais bagagem, mais detalhes para poder ajudar vocês, tá? Muita gente me pergunta aí, eu não consigo ajudar pelos comentários. Muita gente eu ajudo pelos comentários, mas nem todo mundo eu consigo justamente por conta dessa limitação. Então, deixa aí nos comentários o que você acha que pode ter mais de opção aqui nesse portal, nesse hub da Organic Sheets, para eu tentar desenvolver. Eu estou desenvolvendo esse projeto do zero, não é algo fácil, mas eu estou bem empolgado aí para poder lançar ele e talvez, quem sabe, já em janeiro a gente conseguir importar todos os projetos para cá, e não só os projetos da Organic Sheets, tá? Os projetos aí de outros canais, parceiros, como Programando em VBA, do Gleidson lá, programador Excel VBA, o canal do Neve Nascimento, tentar criar um portal de comunicação melhor para a gente, tá? Então não se esquece de deixar aí a sua sugestão no comentário do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que eu ia trazer, né, como exclusivo aqui para o curso da Organic Sheets, né, para um dos cursos, porque é um conteúdo bem diferenciado, digamos assim. Mas eu estou trazendo aqui para vocês como parte do vídeo gratuito em forma de agradecimento pelo engajamento que vocês trazem e pela felicidade que vocês me trazem aqui com os comentários, com os elogios, tá bom? Espero que façam um bom proveito e vejo vocês na próxima semana. Valeu e tchau, tchau.